Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Aqui é o canal Neném Mengão. Bom pessoal, tem muitas notícias aqui hoje, nesse sábado aqui, para vocês, notícia atualizada do Flamengo. Antes disso, eu queria convidar você que não é inscrito, botãozinho vermelho aqui, galera, se inscreva aí, dá essa força aí ao canal aí, dá um like aí, compartilhe os vídeos aí para os flamenguistas aí, ative o sininho para você receber em primeira mão os vídeos que estão saindo aqui no canal. Todo dia tem vídeo aqui saindo no canal e várias informações e você ficará sabendo de tudo sobre o Flamengo. Galera, primeiramente queria falar sobre a questão do Pedro. A gente está aqui falando alguns vídeos aqui sobre a questão do Pedro. A CBF disse que está aguardando o jogador, tá, galera? A CBF já disse que está aguardando o jogador, não tem interesse em abrir mão do jogador para a seleção olímpica, né? Então, a CBF disse lá no jornal, o Jornal Globo publicou, falou que a CBF está aguardando a apresentação do jogador. Bom, pessoal, a CBF disse também que esperaria o Gabigol, o Gabriel Barbosa, voltar da seleção principal para o Flamengo e aí liberar o jogador Pedro para Olimpíadas, né? Só que o Flamengo já bateu o martelo, o presidente Rodolfo Landim já disse que não vai liberar o jogador, que o jogador custou muito dinheiro, 13 milhões de euros, para liberar o jogador para Olimpíadas. Então, estamos ainda com esse impasse com a CBF, com esse problema com o STJD, que até agora não se prontificou a respeito do caso. O Flamengo entrou no STJD para impedir de algum problema para frente com a CBF, de a CBF querer punir o Flamengo nos campeonatos, né? E aí o Flamengo quer se respaldar para que quando isso acontecer, se caso isso acontecer, o Flamengo tem como não ser punido, né? Então até agora o STJD não se prontificou e o Flamengo aguarda uma posição do STJD, mas o CBF disse que não vai abrir mão do Pedro. Olha a briga aí, galera. E disse que até esperar o Gabigol voltar para que o Pedro possa se apresentar à seleção olímpica. Mas o Flamengo disse que não vai liberar. Como eu falei, o Flamengo gastou muito dinheiro no jogador, para o jogador ir para lá, e nos jogos muito importantes, que é a oitava de finais aí, já estamos com o Ilharão fora dessa primeiro jogo, e o Flamengo não quer liberar aí o Pedro, independente se o Gabigol vai voltar ou não. Então, olha o problema grande que está arrumando aí. Inclusive, a gente viu aí o último jogo do Flamengo, o Pedro sendo substituído e aí dando aquele show que ele deu lá, chutando tudo, chutando cadeira, com raiva, água para lá, água para cá. E aí isso não pegou bem, né, galera? Porque a gente sabe que o Pedro é um jogador muito disciplinado, um jogador que estava no banco, o Gabigol entrava no finalzinho e não reclamava. E aí ele surpreendeu aí com aquele teatro que ele fez. Chateado, isso é fato, galera, isso é fato aí, é chateado, porque ele estava, todo garotão tem um sonho de jogar na seleção, principalmente na Olímpica também, até para mostrar seu futebol para o mundo todo, apesar que ele já tem demonstrado no Flamengo, né, todo mundo conhece o jogo do Pedro, que é um grande centroavante, um grande jogador aí, só que ele também queria ir para o Japão, né, queria ir para lá, para a Olimpíada, tentar ganhar uma medalha. Só que quem paga ele é o Flamengo, ele é funcionário do Flamengo, o Flamengo que paga ele, então o Flamengo precisa dele e ele tem que acatar o que a direção do Flamengo decidiu, que não é liberar. E aí ele vai lá, faz aquele chilique que ele fez. Imagine se eu estou numa empresa trabalhando, aí eu não concordo com algumas coisas que a empresa faz e vou lá e chuto as coisas, faz um teatro. Estou no olho da rua, no outro dia estou no olho da rua. Então é chata a situação que houve, né? O Rogério Ceni, segundo aí saiu uma informação que o Rogério Ceni e ele e Pedro já se acertaram, né? É claro que tem que falar isso aí, porque não pode criar um racha dentro do clube, né? Dos jogadores, esse clima chato, até porque não há necessidade para isso, né? Mas o Flamengo bateu o martelo, disse que não tem interesse em vender, de emprestar, de deixar o jogador ir para a seleção olímpica aí. Vamos aguardar a cena do próximo capítulo. Até agora a STJD também não se prontificou e o CBF disse que aguarda o jogador. Vamos aguardar para ver. Bom, galera, todo mundo sabe aí que o Maracanã também está interditado no momento, porque está em reforma, está trocando a grama para o jogo da final da Copa América. E com isso o Flamengo está com uns problemas aí para ser resolvido para os próximos jogos aí
que será em casa, né? No caso no Maracanã. Como o Maracanã está interditado, a princípio ainda estão vendo aonde que vai levar os jogos do Flamengo quando for em casa. Então, no caso, os dois últimos agora vai ser fora, né? Vamos pegar aí o Juventude amanhã, domingo, 11 horas, tá, galera? 11 horas, não se esqueça, 11 horas da manhã. O Flamengo já está nessa manhã viajando para Caxias do Sul para o jogo, porque o aeroporto é um aeroporto muito complicado, muita neblina e está sempre fechado. Se o Flamengo deixar para viajar mais tarde, pode ser que não consiga viajar. Então o Flamengo não quer correr esse risco. Vai viajar agora cedo para até 11 horas da manhã, já chegar em Caxias, se preparar para o jogo de amanhã, 11 horas, contra o Juventude. E com isso, o Flamengo depois vai em Cuiabá jogar com Cuiabá. E depois tem um Fla-Flu, tá? Tem um jogo contra o Fluminense e o jogo será em casa, né? Então, só que o Maracanã está interditado, há a possibilidade de jogar em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Porém, galera, houve aí os dirigentes da Portuguesa, o presidente da Portuguesa ofereceu um estádio lá da ilha, né, lá da Portuguesa, para o Flamengo jogar, né? Que seria mais fácil jogar na ilha da Portuguesa, que a logística é mais rápida, é uma logística menos desgastante, menos cansativa, e jogar ali é uma opção, jogar na ilha lá é uma opção. Até que eu lembro na época que o Flamengo alugou a ilha e aí teve a votação e aí acabou ficando Ilha do Urubu, né? Mas por algumas situações que ocorreu lá, sobre uma chuva muito forte, ventos, derrubou os refletores, né? Danificou algumas partes, aí o Flamengo acabou desistindo e devolvendo o campo, né? O estádio aí para a Portuguesa. E eles têm um bom relacionamento, né? Não há problema, e o presidente já disse que se o Flamengo quiser, o gramado lá é ótimo, o Flamengo colocou, que reformou, é ótimo, então a logística seria melhor, há uma possibilidade, né? Vamos aguardar para ver se realmente vai acontecer, mas é uma possibilidade melhor do que você jogar em Volta Redonda, que a logística é pior, em Cariacica, no Espírito Santo, que é pior. Então, na Portuguesa, na Ilha da Portuguesa, seria o melhor lugar para o Flamengo jogar esse jogo aí contra o Fluminense. Galera, vamos falar sobre o Thiago. O Thiago usava a camisa 33, agora com a saída do Gerson, o Thiago vai passar a usar a camisa 8, né, que era do Gerson aí. E o que acontece, galera? O Thiago, a recuperação do Thiago estava baseada em torno aí de 8 meses. 8 meses, exatamente. E o jogador não tem nem 6 meses que está fora se recuperando. Então, ou seja, são em torno de 2 meses de antecedência, né? E com isso, o próprio médico, né, responsável, o líder, o Márcio Tanuri, já disse que a gente tem que ter cautela com o jogador, que o jogador ainda não está liberado para jogar jogos assim muito fortes, né? Os jogos de entrada, jogando já desde o primeiro tempo, né? E ele disse que nós temos que ter cautela porque a gravidade do que aconteceu com ele foi muito sério e eles não querem expor o jogador de uma maneira que ele venha sofrer alguma lesão maior ainda, e aí pode ser muito pior para o jogador. Então a ideia é que ele jogue aí finalzinho do jogo, dependendo se o jogo for um jogo que tiver ganho, não tiver um jogo que for muito truncado, ele não deve entrar, tá? Então vai com cautela, devagarzinho, até porque o jogador ficou muito tempo parado e o preparo físico dele não é o mesmo, e com isso eles vão ter muito cautela com o Thiago, tá? Com o Thiago Maia aí, inclusive o Rogério Ceni está testando ele até numa posição diferente que ele joga. Hoje ele está testando na ponta direita ali, mais caindo para a direita do que como um volante aí. Vamos ver, né? Porque o Rogério é um cientista também, né? Ele gosta de fazer experiência, pegar o Arão, colocar o Arão na zaga sendo volante. Porque também os nossos zagueiros não correspondem à altura do Flamengo. Todos os zagueiros, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Peneira, esses zagueiros aí não correspondem aí quando tem a oportunidade de jogar, falham demais, e aí o Rogério viu a opção de trazer o Arão para a zaga. E agora ele está querendo botar o Thiago aí na ponta direita, né, galera? Vamos aguardar aí para ver se será uma boa, se vai dar certo ou não. Só aguardando mesmo. Galera, vou falar sobre um jogador que estava no Flamengo, o tal de Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele era do Deportivo Brasil, um lateral. O que acontece? Ele teve uma lesão muito séria e ele ficou um ano lesionado, várias lesões. Então é um jogador que infelizmente não deu muita sorte, né? E com o término do contrato dele, o Flamengo poderia fazer a compra, né? Depois do término do empréstimo dele. Porém, o Flamengo não optou por fazer a compra do jogador porque entende que o jogador se lesiona muito. Então
seria uma contratação de risco. E com isso o jogador estará retornando para o Deportivo Brasil, infelizmente, né? O que a gente pode desejar é para que ele tenha sucesso lá, que ele se recupere mesmo e que consiga ir para outro clube aí, que possa ajudar, né? Porque é um jogador aí, infelizmente, que não vingou muito no Flamengo. E falar também sobre o jogador que não vingou, o jogador que está voltando para o Deportivo Brasil, vamos falar sobre o Clebinho aí da base do Flamengo, parece que o Flamengo quer rescindir o contrato dele. O que acontece? O Clebinho, lateral direito, ele foi emprestado para o Cruzeiro, com menos de um mês ele deu um problema sério lá, saiu para balada, quebrou o protocolo de quarentena, e com isso o Cruzeiro quer devolver o jogador, e o Flamengo não quer o jogador. O Flamengo diz que o Cruzeiro tem que ficar com o jogador até o final do contrato de empréstimo, que é até o final do ano, até dezembro. E o Flamengo não tem interesse na volta do jogador, ainda mais quando acontece uma situação dessa, imagina, aí mesmo que ele está queimado. Só que o Cruzeiro também não quer ficar com o jogador, então, ou seja, eles estão vendo juntos do empresário para ver se dá para rescindir o contrato tanto com o Cruzeiro e Flamengo, e o jogador ficará livre, né, no mercado para ver outro clube aí, ver outra situação para ele. Infelizmente, né, o jogador tem a oportunidade de jogar num clube como o Flamengo, um gigante, depois tem a oportunidade de jogar no Cruzeiro, e aí o jogador não valorizar, né, não valorizar a oportunidade que muitos garotos aí têm um sonho de jogar no Flamengo ou em outro clube, e o jogador não valoriza aí a oportunidade que tem, dando uns mole desse, né? Se um jogador aí como o Léo Pereira, que é um jogador muito bom, né, entre aspas, houve aquela situação dele, e aí o Flamengo segurou o jogador por causa dos valores altíssimos, né, que o Flamengo investiu. Imagina o Clebinho, né, que é da base. Então, infelizmente, aí o Flamengo não tem interesse mais em ficar com o Clebinho. Galera, vamos falar sobre um atacante aí chamado Fagundes Torre. O que é o Fagundes Torre? É um uruguaio que joga no Peñarol, de 21 anos. Inclusive, ele está na seleção uruguaia lá junto com o De Arrascaeta. É um ótimo jogador, um jogador que joga ali na ponta direita, mais aberto, tipo no lugar do Everton Ribeiro. Então é um jogador que já mostrou interesse de jogar no Flamengo, né? E o Arrascaeta está lá, o companheiro dele de seleção uruguaia. Então, acho que deve ter conversado, e os dirigentes dele, os representantes dele, devem ter falado alguma coisa. É um ótimo jogador, pode ser que esteja pintando no Flamengo. Fagundes Torres, o atacante aí de 21 anos. Há aquela proposta do Everton Ribeiro, né, do time da Arábia, e vamos ver o que vai dar. Se por acaso o Flamengo vender, eu não gostaria que o Everton Ribeiro saísse do Flamengo. Eu acho que o Everton Ribeiro não está jogando aquele futebol que ele joga, mas é um jogador que já demonstrou que sabe jogar, que joga bem, e que de repente pode voltar aí jogar de novo aquele futebol que ele jogava. Então, há a possibilidade aí, tá, desse atacante aí que joga no Peñarol vir para o Flamengo, pintar aí no Flamengo. Bom, galera, também falar sobre o Túlio, né, o zagueiro aí da base do Flamengo. O Flamengo emprestou aí para o Montpellier da França, aí já está tudo certo, já está na França, já assinou o contrato, tá? Já está tudo certo. Nós só desejamos para você tudo de bom, que você faça um bom campeonato, que você atinja todas as metas aí e tenha muito sucesso, porque eu sei que quando você estava com o manto aí, sagrado aí, o manto, você honrou essa camisa, você honrou. Infelizmente, o Flamengo não valorizando a base aí, os seus zagueiros, o Túlio, o Natan, e deixando aqueles zagueiros ruins que nós temos lá, pagando milhões para ele, e deixando ótimos zagueiros aí da base, não dando tanta oportunidade para os zagueiros que a gente entende hoje que é melhor que aqueles zagueiros que estão lá hoje no Flamengo. Galera, as notícias desse sábado aí foram essas, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Obrigado por ficar comigo aqui até agora, e lembrar você, que se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui, botãozinho vermelho aí, vai me ajudar muito, tá? Ficam com Deus aí, um grande beijo, um abraço, e tenham um ótimo sábado. Valeu, gente, tchau!